E aí galera, bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror. Se bem que agora meio que somos críticos de jogos também, né? Seja o que for, eu sou a Alice. E eu sou o Johnny. Carreguem seus comentários, mirem no botão do like, aperta o gatilho para se inscrever e coletem as ervas, porque hoje vamos falar de Resident Evil Zero, sua versão remaster. Vambora! Como a maioria sabe, nós do Críticos estamos jogando os primeiros títulos de Resident Evil aqui no canal em lives de gameplay. Tudo isso para aquecer o lançamento do próximo jogo dessa franquia de terror icônica, Resident Evil Requiem. A estrada tá só começando, e se você ainda não viu as lives de Resident Evil Zero, os links estão na descrição. Nosso ADM Johnny se voluntariou para jogar e os resultados, dá uma espiadinha por lá. Ó, aqui também ele costuma aparecer, esse bosta. Ai! Que susto! Te peguei, desgraçado. Não é hoje que você vai me dar one hit kill. Pois é, vai assistir e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações das próximas lives de Resident Evil. Mas vamos para a crítica de hoje. E como somos críticos de filmes de terror, vamos abordar essa crítica do jogo da mesma forma que abordamos as dos filmes. Então se preparem. Se passando em 1998, Resident Evil Zero, como o nome já diz, é o ponto de partida da cronologia da franquia, sendo lançado quase que ao mesmo tempo que o aclamado remake do Resident Evil 1. O Zero vem servir como prequel, o início, e vem complementar ou tentar complementar as lacunas da construção narrativa do primeiro jogo. A trama é a seguinte: após algumas pessoas terem sido encontradas mortas e parcialmente devoradas aos arredores de Raccoon City, nas montanhas Arklay, a cidade manda um time de elite da polícia, os 6 integrantes do time Bravo da STARS, Táticas Especiais e Serviços de Resgate, para investigar. O time sobrevoa as montanhas Arklay no meio da noite, quando, após uma falha com o helicóptero, sofrem um pouso forçado. Na floresta, encontram um carro de transporte federal capotado com 2 oficiais mortos, e o prisioneiro que eles carregavam, Billy Cohen, está desaparecido. O capitão do time então ordena que eles se separem para encontrarem Billy, e é nisso que seguimos Rebecca Chambers, a mais nova membro do time, especializada em bioquímica e serviços médicos. A agente então se depara com um misterioso trem parado ali no meio do nada, e ao investigar, a pobrezinha se depara com o que parecem ser os passageiros, agora transformados em zumbis. Ela também encontra o prisioneiro, Billy Cohen, com quem a princípio lhe dá voz de prisão, quando em algum momento o trem começa a andar do nada em alta velocidade, afastando-os noite adentro ao desconhecido. E graças a algumas situações aterrorizantes e inesperadas, incluindo tendo perdido contato com o seu capitão e o restante do time, Rebecca e Billy são forçados a confiarem um no outro e trabalharem juntos para sobreviver. Mas mal sabem eles que estão para dar de cara com os segredos macabros de uma corporação que fabricava armas biológicas e que se depararão com os horrores escondidos de seus cientistas criminosos e seus monstros. Lançado lá em 2002 e depois remasterizado com gráficos lindíssimos, Resident Evil Zero, que se é a ponto de partida da franquia, se iniciou lá em 1996, mas acaba sendo mais um experimento, e um que não deu muito certo para todo mundo, sendo um dos jogos mais divisivos da saga até então. Antes de mais nada, é bom lembrar que até a própria Capcom já admitiu que Resident Evil Zero foi complicado, e isso em grande parte pela nova mecânica. Diferente dos outros jogos, que usam um sistema de baús, em que o jogador guardava os seus itens que não cabiam no inventário de forma ilimitada. Aqui o jogador, com pouquíssimo espaço no inventário, é forçado a deixar os itens literalmente pelo chão. Eles continuam ali para caso você precise ou queira pegar depois, o que é interessante, mas também frustrante. Em entrevistas oficiais e até no Wesker's Report 2, membros da equipe do desenvolvimento revelaram que remover os baús e fazer o jogador largar os itens no chão parecia uma boa ideia na teoria, mas que pode ter sido um desastre na prática, tanto que a franquia nunca mais repetiu essa fórmula depois.
Eles queriam realismo, mas trouxeram dor de cabeça, criando um ótimo, entre aspas, simulador de faxina. Esse jogo parece ter sido projetado por uma pessoa do signo de Virgem. Só pode. O criador da franquia Mikami, que serviu aqui como conselheiro técnico, chegou a dizer que Zero foi um dos projetos mais difíceis de desenvolver e que o sistema dos dois protagonistas simultâneos exigia mais do que o sistema aguentava. Ou seja, Billy e Rebecca, que eram para ser uma dupla dinâmica, acabam brigando por espaço no controle. Agora, visualmente, Resident Evil Zero Remaster é um espetáculo. Os cenários são caprichados e riquíssimos, e a iluminação traz um toque gótico, bem de filmes de terror clássicos da Hammer. O trem é um dos locais mais bonitos e interessantes da franquia, elegante, claustrofóbico e sinistro. A trilha sonora também é excelente, principalmente quando tem órgãos e pianos. São intencionalmente bregas, mas charmosos. Agora, se você acha que terror está nos monstros, espera só para ver os quebras-cabeças ou puzzles. Chame do que quiser. Zero tem alguns dos quebras-cabeças mais difíceis e menos intuitivos da franquia. E isso não é um elogio. Muitas vezes aquilo que era para ser um teste de inteligência e raciocínio vira um teste de paciência. E se você tem pouca, vai se frustrar bem rápido, sem contar que muitos deles podem acabar tendo que ser resolvidos por tentativa e erro, ou até mesmo na sorte. Alguns quebra-cabeças não possuem pistas muito claras e até parecem um escape room que foi montado por alguém que te odeia. Sinceramente, às vezes esse jogo pensa que o jogador tem uma bola de cristal ou que está tirando cartas de tarô para prever o futuro, pois de repente você se vê numa parte em que o item era extremamente necessário. O jogo não te avisa disso de forma alguma. Você muito provavelmente não tinha o item ali com você na hora e agora ferrou. No pior dos casos, você foi morto por um monstro. No melhor dos casos, você não conseguiu progredir. Prepare-se para fazer vários bate-voltas e viagens intermináveis para levar os itens certos com você de um lugar para o outro. E 3 andares, 2 zumbis, um macaco mutante e um corredor estreito. Depois você se pergunta com muito ódio no coração: por que eu fui deixar essa porcaria lá na puta que pariu? Mas uma coisa tem que ser dita, Zero tem um lore riquíssimo. Os arquivos e cartas espalhados são detalhes cruciais da trama, e para os fãs de terror mais atentos, vão até conseguir prever alguns plot twists no caminho graças a esses files. Esse jogo é considerado por muitos o mais difícil da franquia, mas honestamente, se você assistir as cutscenes, ler todos os documentos que puder encontrar, vai ver que ele na verdade até que te dá várias coisas de mão beijada. Eu mesmo, que não sou nem de longe o melhor gamer, consegui passar por ele de boa, graças a essas leituras. Agora, se você é aquele tipo de jogador que não quer saber da história e só quer sair atirando, boa sorte. Ou devo dizer, boa morte. Os arquivos e cartas já são marcas registradas de Resident Evil, embora elas quebram uma regrinha de narrativa. A do mostre, não conte. E Resident Evil tende a contar muito mais do que mostra. Mas nesse caso, nesse ponto, latir para essa árvore seria inútil, desde que a franquia aprendeu a usar isso ao seu favor. Mas nem tudo é um mar de rosas. Tem uma cena aqui, uma cutscene, que te engana. Em um momento, o trem começa a andar em alta velocidade e Billy diz para Rebecca: vá até a sala do condutor e veja o que está acontecendo. E ele entrega a munição para ela e fala para ela tomar cuidado e no caminho avisar se acontecer alguma coisa. Parece simples, não é? E aí você vai, como um bom jogador obediente, apenas para se deparar com uma porta trancada, pois até aqui não há como conseguir a chave dela ainda. Essa cena literalmente te manda ir para um lugar inacessível ainda no jogo, e a troco de nada, quando na verdade o verdadeiro caminho estava lá o tempo todo, através de uma janela no vagão, na qual você vai ter que usar uma escada de emergência para escalar o teto do trem. E esse caminho
também não te leva para tal sala do condutor ainda. Ou seja, o próprio roteiro do jogo erra aqui, dando uma direção errada para o jogador, que só vai fazer você perder tempo. A melhor dica é: ignore este comando e vai na direção oposta. Sim, e tem horas também que os elementos de gameplay não conseguem casar com a história. Veja bem, em certos pontos, Billy e Rebecca ficarão separados em diferentes cômodos. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem o Billy preso lá numa cabine do trem, a porta não abre e o jogo nos diz que ele vai precisar de um objeto afiado para arrombar a fechadura. O outro personagem ainda está livre para explorar, ou seja, a Rebecca. Então, com a Rebecca, você vai atrás do tal objeto afiado que o Billy precisa e vai usar um elevador de carga para mandar esse objeto para ele, para que ele então possa arrombar a fechadura e abrir a porta. Mas eis a pergunta: como é que o outro personagem sabia disso? Billy e Rebecca não se comunicam sobre este fato. Nós, os jogadores, somos quase deuses aqui e conseguimos ver tudo, manipular os dois e fazer com que um atenda às necessidades do outro, mesmo sem eles saberem disso, aparentemente. Como é que o personagem que está livre ali para explorar sabia que o outro precisava de um objeto afiado? Talvez Resident Evil Zero tenha inventado a primeira mecânica de telepatia da história do terror de sobrevivência. Realmente, as mecânicas, por mais interessantes, não respeitam a lógica da história. E chega a ser um pouco assim, digamos, excêntrico. Sem baús, organizar o inventário é uma tarefa de paciência. Você precisa adivinhar o que vai precisar nas próximas áreas, porque se errar, vai peregrinar pelo deserto por 40 anos em busca da terra do leite e mel para ir buscar o item. É tipo jogar xadrez, só que com zumbis e um pouco de arrependimento. E esse sistema alonga o jogo de forma artificial. Se você olhar bem, Resident Evil Zero não é um jogo tão longo, mas ele pode sim ficar interminável e até arrastado, dependendo do ritmo do jogador, transformando em uma jornada de aproximadamente 5 ou 6 horas em uma que pode levar até de 12 a 18 horas. E Alice, é verdade que esse jogo é plágio de um filme de terror de 1972? Plágio? Não sabemos, mas as semelhanças são muito fortes. Todo mundo já tinha feito comparações com o filme Mutação de 1997, dirigido por Guilherme Del Toro. Mas ele tem muito mais a ver talvez com um esquecido filme de terror de 1972, Horror Express, que, pasmem, também se passa num trem. Na história temos um cientista que encontra o que ele acredita ser um fóssil, contendo os restos de uma forma de vida pré-histórica. Ele ainda não sabe, mas se trata de um alienígena congelado no tempo. Ele leva a criatura consigo numa caixa lacrada em uma viagem de trem rumo ao seu laboratório. Quando o ser maligno que ali habita desperta, sai matando os passageiros do trem um a um. E quais são as similaridades? Você deve estar se perguntando. Bem, o monstro do filme tem a habilidade de absorver a consciência de suas vítimas e até mesmo de tomar seus corpos, assim como o vilão do jogo. A sanguessuga rainha que também toma consciência de James Marcos e o seu corpo, fundindo-se a ele. No filme, a criatura, assim como a sanguessuga rainha do jogo, também é muito sensível à luz forte e pode ser morta com a luz do sol. Coincidência? Calma que tem mais. A criatura do jogo também é capaz de ressuscitar os cadáveres de suas vítimas, transformando-as em zumbis e usando-as para atacar o restante da galera. Sabemos que os jogos de Resident Evil se inspiram em vários filmes de terror, mas no caso de Resident Evil Zero, ele rouba na cara dura quase todos os aspectos de um único filme. Horror Express, de 1972, estrelado por Christopher Lee, é o que causa ainda mais comparações, e o fato do jogo, assim também como o filme, ter a ambientação de um trem antigo e gótico, enquanto tudo acontece, e honestamente, até o design do trem do jogo lembra o do filme. A Capcom talvez nunca vá admitir, mas
Temos certeza que alguém lá viu esse filme e aproveitou que ele estava esquecido para roubar as suas ideias e colocá-las aqui. Isso pode ter passado despercebido por muita gente, mas nada escapa dos críticos de filmes de terror. Com certeza. Em compensação, a trilha sonora é ótima. Já os diálogos, funcionais. As atuações, por outro lado, não impressionam e são às vezes até muito mornas. Tem horas que parece que até os zumbis têm mais entusiasmo. Tem coisas que não envelheceram muito bem aqui também. Billy às vezes solta comentários assim que beiram ao machismo. E Rebecca é tratada como frágil e incapaz de empurrar uma droga de uma prateleira sozinha. Falando em coerência, a construção da trama não faz muito sentido. Vamos recapitular como tudo começa. O time Bravo é enviado às montanhas para, entre aspas, investigar os assassinatos que estavam ocorrendo por lá há semanas. Eles receberam um chamado de socorro. Não, eles receberam alguma pista ou paradeiro do possível suspeito desses assassinatos? Não. Eles, por acaso, têm um lugar certo para começar uma busca? Não, na verdade eles não têm o que procurar aqui. Eles vieram investigar o quê? E como? Para mover uma equipe de elite para sobrevoar uma área com um helicóptero, no mínimo alguma coisa tem que ter acontecido para atrair eles para lá, a essa hora da noite. Mas não é o caso, eles estão voando sem rumo, no meio da noite, sem visibilidade, sem coordenadas, sem plano, sem saber para onde e nem o que procurar. Exatamente, eles estão só parados no ar, como se não tivesse nada para fazer. Não há um objetivo definido, nenhuma menção ao local específico que eles precisam averiguar, e eles nem estão atendendo a um chamado de emergência, nada. Essa missão toda deles estarem ali sobrevoando não faz menor sentido, baseado, é claro, na narrativa que o jogo nos dá. E aí, do nada, por pura coincidência, eles topam com um trem abandonado, um carro capotado e um prisioneiro fugitivo, ou seja, o enredo acontece por mero acidente. Isso era tão fácil de consertar? Faria muito mais sentido se o time deles tivessem sido enviados para atender o chamado desse incidente, um chamado de socorro vindo dos policiais que transportam o prisioneiro Billy e que agora se viam em perigo sendo atacados por alguma coisa. Mas não, segundo o roteiro, eles estavam só voando, sem rumo, nem objetivo. Até que toparam com a trama. Pois é. Dito isso, os sustos são acertados e a experiência é divertidíssima. Esse é um dos meus Resident Evil favoritos de jogar, mas eu não vou agir como se ele fosse uma obra perfeita só porque eu gosto dele, não. Afinal, contra fatos, não há argumentos. Alice, quer dar as honras? Críticos de filmes de terror da Resident Evil 0 nota 7.5. É um jogo ambicioso, visivelmente lindo e muito importante para a história da franquia, mas a sua execução é uma montanha russa cheia de altos e baixos, e voltas, muitas voltas. Uma mistura de genialidade e tropeços. Não é tão difícil quanto dizem, mas será um verdadeiro inferno para jogadores sem paciência, especialmente para aqueles que não gostam de ler. Mas desses, a gente não tem dó não. Escreveu, não leu, o pau comeu. E esses que se ferrem. Agora, para os fãs de filmes de terror, ele vai ser bem mais fácil. Veja, Johnny, por exemplo, ele mesmo admite que é horrível jogando, mas conseguiu passar aqui de boa. Fãs de terror vão reconhecer certos filmes, padrões e paralelos que vão ajudá-los a enfrentar alguns monstros de forma mais fácil e até de fazer sentido com a narrativa como um todo, além, é claro, de prever sustos e plot twists narrativos e avistar clichês do gênero. Resident Evil 0 tem alma, atmosfera e susto suficiente para engajar, mas o roteiro é incoerente e várias missões não são muito claras, facilmente induzindo o jogador ao erro ou, pior, forçando o jogador a brincar de adivinhação, graças à direção mal especificada e informações confusas. E é isso, galera. O que acham de Resident Evil 0? Digam nos comentários, hein? Obrigado por assistir. E não esqueçam, tem live de gameplay aqui no canal, sob o olhar dos críticos de filmes de terror. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like, de ativar o sininho e se inscrever para ficar ligado no canal. Eu sou o Johnny. E eu sou a Alice, e você está no Críticos de Filmes de Terror.